E aí, lembra que eu falei lá num dos slides anteriores aí, numa das passagens desse filme que a gente está vendo anteriores, que existia uma missão lá no Donbass, né, da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que congelou esse conflito entre Lugansk e Donetsk, né, que viraram, vamos dizer assim, repúblicas rebeldes, né, dentro da Ucrânia. A ideia é que elas não fossem independentes, mas que elas tivessem autonomia dentro da Ucrânia. A Ucrânia, para quem não sabe, é um estado unitário, diferente da Rússia, que é uma federação. Então, para essas duas províncias terem status diferentes de autonomia, teria que ter uma mudança grande na Constituição ucraniana, porque elas teriam que deixar de ser um estado unitário e passar a ser uma federação também. Tá? Mas o que aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2022? Tá? Estava tudo congelado esse conflito, esse assunto estava sendo discutido lá em Minsk, era o tal do formato da Normandia. Quem estava discutindo isso? França, Alemanha, Rússia, Ucrânia e esses representantes das duas repúblicas rebeldes, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. O que tinha de característica nessas conversas, nesse tal do formato da Normandia? Os Estados Unidos não faziam parte disso. E isso aborrecia extremamente, vamos dizer, aqueles que estavam coordenando todo esse processo de expansão da geoestratégia para a Europa. Da Eurásia, como é que os Estados Unidos não podem estar nessa conversa? Porque na época ainda era Angela Merkel, e a Angela Merkel queria resolver esse problema dentro da Europa. Por isso que esse assunto estava sendo tratado dentro da... Pode passar o próximo slide, por favor, comandante? Dentro da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Eu, nessa época, eu estava trabalhando na 5ª Subchefia do Estado-Maior do Exército e eu acompanhava relatórios da OSCE diariamente eu acompanhava esses relatórios. E aí, no dia 16 de fevereiro, eu comecei a notar que os relatórios começavam a falar que estava tendo violações de cessar-fogo constantes partindo da Ucrânia, tiros de artilharia, basicamente, partindo da Ucrânia para os territórios rebeldes. Nesse relatório do dia 21 de fevereiro, ele faz uma análise da quantidade de violações de cessar-fogo que estavam ocorrendo na Ucrânia. Esse mapinha que está aí do lado direito, vocês vão ver a quantidade de violações de cessar-fogo que estava... Ou seja, a Ucrânia estava bombardeando efetivamente as repúblicas populares do Lugansk e Donetsk em detrimento dos acordos que estavam sendo feitos em Minsk. Ou seja, estava violando o cessar-fogo. Tá? Isso aconteceu nesse período, entre 16 e 20 de fevereiro de 2022, tá certo? O que os russos entenderam com isso aí? A Ucrânia, com apoio da OTAN, vai invadir isso aí, vai acabar com as tratativas que estão ocorrendo em Minsk. Por que isso era preocupante para a Rússia? Porque a Rússia queria esse território para eles? Não, como a gente já viu aqui na nossa conversa de ontem, por que isso era importante para a Rússia? Porque a Rússia, enquanto estivesse tendo essas conversas em Minsk e esse conflito tivesse congelado, era uma garantia de que a Ucrânia não entraria na OTAN. Era o único objetivo russo nessa história toda aí, era apoiar essas províncias rebeldes, de forma que esse conflito virasse um conflito prolongado, um conflito interminável, um conflito congelado, e a Ucrânia não entrasse para a OTAN. Era o único interesse russo nessa história toda. Tá? Muita gente fala, não, a Rússia queria ocupar o Donbass. Nessa época, não era esse o objetivo, claramente não era esse o objetivo. Pode passar. Então começou o conflito de volta, o conflito retornou ao Donbass.